Um menino de 4 anos morto por causa de uma picada de escorpião. O Enzo foi enterrado hoje em Estrela do Sul, cidade que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Ele esperou por horas para receber o soro anti-escorpiônico. Foi transferido para 2 cidades, sofreu paradas cardíacas e, infelizmente, não resistiu. Para a família do menino, hoje foi um dia de muita dor e revolta. O corpo do pequeno Enzo foi velado hoje pela manhã. A família chorava a dor de ter perdido uma criança amada, que partiu cedo demais. Ele não tinha nenhum problema de saúde. Meu menino era saudável, assim, ao extremo. E a única explicação é o escorpião que pegou ele. Que não é todos os escorpiões que agem da maneira que esse age. E aí ele teve a infelicidade de pegar um adulto com carga total. Enzo Felipe Soares Medeiros completou 4 anos no mês passado. Os últimos 2 dias passou internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, depois de ter sido picado por um escorpião, em Estrela do Sul, cidade a cerca de 100 quilômetros de Uberlândia. Essa é a casa da avó do Enzo, onde estava a família na noite de segunda-feira. O Enzo brincava nesse cômodo aqui, junto com outras 2 crianças. No lugar desse fogão ficava uma cama de casal. Por volta das 7 horas da noite, o Enzo gritou pela mãe. Quando a mulher chegou aqui no cômodo, a criança mostrou para ela um ferimento abaixo do braço e disse que tinha sido picado por um bicho. A mãe então vasculhou o quarto e encontrou o escorpião bem aqui, debaixo da cama. A criança, o Enzo, já reclamava de muita dor. Então a mãe dele pegou no colo e o levou para um hospital bem próximo daqui. Eu nem passei por espera, já entrei com ele nos braços na emergência, já na sala. Eles já foram colocando o soro na veia dele no exato momento, mas eles não tinham, desde o primeiro momento, eles já sabiam que não tinha o recurso, o soro. E infelizmente o meu filho ele não aguentou nem chegar na saída da cidade. Na hora que chegou no trevo da cidade, ele deu 2 paradas. E aí, como a ambulância que estava transportando não tinha o médico, que era um anjo, que é um anjo enviado, ele já mudou o percurso no exato momento e foi para Monte Carmelo, que é a cidade bem mais próxima, que teria condições de trazer ele de volta. Depois que Enzo foi socorrido até o hospital de Monte Carmelo, a família foi informada que não havia uma UTI móvel para transferir a criança até Uberlândia. A agonia pela espera durou mais 2 horas, até que uma ambulância chegou de Patrocínio. Ele aguardou um tempo razoavelmente bem grande, esperando a UTI que veio de outra cidade, de Patrocínio, para poder levar ele para Uberlândia, que já estava esperando ele com o soro há mais de 2 horas. O médico, na hora que ele chegou lá em Uberlândia, o médico falou: por que demorou tanto? Que eu tô com esse soro pronto há 2 horas. O Hospital de Clínicas da Universidade de Uberlândia era a instituição mais próxima com o antídoto para o veneno de escorpião. Enzo recebeu doses reforçadas do soro por volta das 2 horas da manhã. Mesmo assim, não resistiu e morreu nessa madrugada. A dose dele era 6 doses, ele já ligou para o outro hospital do lado, ele ligou para um outro médico do lado e falou assim: vou dar 8. Já deu no exato momento dose a mais, porque ele precisava combater o veneno o mais rápido possível. Só que já tinha sido tarde demais, o coração dele já estava tomado pelo veneno. Essa é a foto do escorpião que picou Enzo. Ele é do tipo amarelo, o mais perigoso deles. A família reconhece o esforço das equipes médicas das 3 cidades onde Enzo foi atendido. Mas, para a mãe, se o soro fosse dado imediatamente ao filho, o fim dessa história poderia ter sido outro. Todo médico que falava comigo, que trocava de plantão, era o mesmo laudo. Ele demorou, ele ficou nessa situação por falta do soro. Porque o soro, ele não retira o veneno que está dentro dele, ele bloqueia. Então, o coração dele estava danificado quando ele parou aqui, mas ele voltou. Então, ele estava com as funções funcionando, ele estava entubado, ele estava respirando. Então, o que aconteceu foi que a cada segundo que ele teve que esperar para receber esse soro, o coração dele foi mais comprometido.
Ele foi picado 9 horas, ele recebeu o soro só às 2 horas da manhã. Quantas paradas ele não teve nesse período? Ele só tem 4 anos. Segundo os moradores, casos de picadas de escorpião são frequentes em Estrela do Sul, uma cidade com pouco mais de 8.000 habitantes, onde é comum ver terrenos com vegetação alta. Agora, a população teme que a infestação de escorpiões faça mais vítimas. O povo não tem a limpeza certa. Se você capinar essa porta, ou varrer, ou tirar qualquer entulhinho que tiver encostado, ele não vai aparecer ali. O que vem é do entulho. Se tiver entulho, ele vai ofender qualquer um. Você não vai ver ele ali. Ele vai chegar na hora que você está deitado, se você está na cama ou está na coberta, você não vai ver ele. Muito abalada com a perda do filho, Carla vai guardar as memórias de uma criança feliz e que lutou até o fim pela vida. Ele parou 3 vezes e ele voltou. Ele estava colocando, ele estava se forçando. Tanto que ele abriu o olho, depois que ele parou na 3ª vez, ele acordou e me chamou, mamãe, mamãe. E eu vi no chamar dele que era aquele chamar de quando ele tá cansadinho, que ele precisa de ajuda. E eu falei assim, ele estava sedado, mas ele saiu da sedação. Eu falei assim, a mamãe tá aqui. Ele estava me pedindo socorro, que ele estava cansado. E ele descansou, porque já não tinha mais o que ser feito. Não consigo. É difícil, né? Foi um acidente, ninguém previa que ia ter um escorpião dentro de casa, o menino estava ali brincando. Mas o que a gente se pergunta nessa hora? Quem é que vai assinar o atestado de óbito dessa criança? Porque ele não morreu por causa da picada. Ele não morreu porque o bichinho foi lá e picou ele. Ele morreu porque ele não teve o atendimento imediato. E não é uma falha das equipes. É uma falha de uma administração que pensou em alguma situação que não foi favorável à comunidade. Pensaram em todo um trâmite que é legal para os municípios, para as cidades, mas é a comunidade que precisa de atendimento imediato, como esse menino. Desculpa, mas não dá. A gente, quando tem filho pequeno, parece que fica muito mais sensível a histórias como essa, porque a gente se coloca no lugar da mãe e olha a lembrança que essa mãe vai ter do filho dela, do último minuto de vida do filho dela. Coloque a sonora de novo para ela, por favor. Ele parou 3 vezes e ele voltou. Ele estava colocando, ele estava se forçando. Tanto que ele abriu o olho, depois que ele parou na 3ª vez, ele acordou e me chamou, mamãe, mamãe. E eu vi no chamar dele que era aquele chamar de quando ele tá cansadinho, que ele precisa de ajuda. E eu falei assim, ele estava sedado, mas ele saiu da sedação. Eu falei assim, a mamãe tá aqui. Ele estava me pedindo socorro, que ele estava cansado. E ele descansou, porque já não tinha mais o que ser feito. Acho que tinha que ter sido feito antes, né? Imagina quantas pessoas não correm o mesmo risco que o Enzo correu essa noite, na noite que ele foi picado. Ali naquela hora realmente não tinha mais o que ser feito. O Enzo estava sofrendo, ele precisava descansar. Mas o que tinha que ser feito foi antes, quando ele foi picado, quando ele foi levado para a unidade, quando a família foi em busca de socorro, porque não houve negligência no socorro da família. A mãe, automaticamente, quando percebeu o que aconteceu, foi atrás de alguma resposta. Ela levou o menino para o hospital, ela levou o menino para uma unidade de saúde. E o problema começou aí. Foi aí que o problema começou e foi aí que a vida do Enzo começou a ir embora com o passar dos minutos. Todo mundo sabe do risco que um escorpião desse oferece. Todo mundo sabe que, ainda mais em crianças e idosos, esse veneno é fatal. Se ele não for combatido imediatamente, menos chances de sobreviver a pessoa tem. Crianças e idosos têm atendimento prioritário nessas situações. Eles precisam tomar esse soro imediatamente e não ser transferido para uma outra cidade. A gente foi atrás de respostas, porque ninguém conseguiu entender o que aconteceu. A gente realmente foi atrás de respostas, porque o que a gente mais teve nesse momento
foram perguntas. As perguntas surgiam a todo momento, várias dúvidas, e a gente tentou ir atrás de resposta para todas elas. O repórter Vinícius Lemos tem as informações e eu quero conversar com ele sobre isso. Primeiro, Vini, eu quero saber o que o SAMU, que foi a equipe que socorreu o Enzo, tem a dizer sobre toda essa situação. Eles explicaram como é que foi esse socorro? Explicaram sim, Lu. A gente tem a nota aqui, essa nota que eu vou repassar para quem está conosco aqui no Cidade Alerta Minas. O SAMU Triângulo Norte esclarece que ao receber o chamado, foi identificado o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia como ponto de atendimento, pois a unidade é a única da região onde há o soro antipeçonhento. Diante disso, o paciente foi transportado de Estrela do Sul pela unidade de suporte básico para Uberlândia. Durante o transporte, contudo, o paciente teve complicações no quadro clínico e necessitava ser entubado e estabilizado. Sendo assim, o atendimento mais próximo era Monte Carmelo, o local onde o paciente, a criança, iria ser transferida para uma unidade de transporte avançada. Essa unidade é um veículo que tem um suporte maior para a saúde do paciente. A mais próxima disponível era Patrocínio, que foi a que se deslocou. A que deslocou, na verdade, o paciente de Monte Carmelo para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Lu? Pois é, foi o que a mãe explicou também. O Enzo, ele recebeu esse primeiro atendimento, esse primeiro amparo, foi muito bem atendido. Quero deixar claro aqui que a gente não está criticando o serviço do SAMU. Em nenhum momento o serviço do SAMU é contestado. Eles agiram da forma que estavam ali, da forma que é determinada, prestaram atendimento. A mãe ainda chama a equipe médica ali de anjos, né? O Enzo, ele foi amparado por essa equipe. Em nenhum momento a gente está criticando o trabalho do SAMU. A gente foi atrás de respostas para entender tudo o que aconteceu desde o momento da picada. Ok, o SAMU explicou, disse que ele teve umas paradas, teve a parada cardíaca, precisou desse atendimento especializado, foi levado para Monte Carmelo até estabilizar e depois trazido aqui para a UFA. Agora eu quero saber, porque a outra dúvida que surgiu aqui para a gente foi sobre o fato das cidades não terem o soro para atender os pacientes que são picados por escorpiões. E aí a gente procurou as prefeituras de Monte Carmelo e de Estrela do Sul. Vini, temos respostas, eles explicaram por que não tinha esse soro, o que foi dito? Em relação às prefeituras, Lu, a gente não teve, na verdade, uma resposta. O que a gente teve foi uma resposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que informou que a falta de soro antipeçonhento no estado que não há falta de soro antipeçonhento no estado de Minas Gerais, que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Todas as unidades regionais de saúde estão abastecidas, apesar do estoque de soros estar sendo atendido parcialmente. Na região de Uberlândia, para atender aos 18 municípios, o tratamento está concentrado na farmácia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que é a unidade que faz o atendimento de alta complexidade na região e também 24 horas por dia. Devido ao quantitativo que vem sendo enviado pelo Ministério da Saúde, segundo diz a nota da Secretaria de Saúde, essa nota diz que devido ao quantitativo que vem sendo enviado pelo Ministério da Saúde, não se consegue tecnicamente abastecer outro ponto de atendimento, por isso a escolha estratégica de concentrar os estoques de soros antipeçonhentos no HC da UFA, no Hospital de Clínicas da UFA. Todas as secretarias municipais de saúde da região estão cientes dessa logística, sendo que o fluxo de atendimento do paciente que necessite de soro antipeçonhento foi aprovado na Comissão Intergestora Regional e ratificado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Lu? Pois é. Todos ali afirmaram que o correto seria trazer direto para Uberlândia. Agora, Vini, o que a Prefeitura de Estrela do Sul disse sobre isso? Pois é, Lu, a gente ainda está aguardando uma resposta, né? Porque a gente tentou falar com a Prefeitura e a gente não teve resposta. Aliás, a gente teve, na verdade, foi um telefone desligado na cara enquanto nós tentávamos falar com a Prefeitura. Essa é a hora que eu tava esperando. Sabe por quê? Pode voltar aqui pra mim. Não foi só a nossa produção que entrou em contato com a Prefeitura de Estrela do Sul, não. Eu liguei 3 vezes.
Durante 3 vezes eu não tive resposta, durante as outras 2 vezes eu tive funcionários que não têm responsabilidade nenhuma de me responder isso, mas que também não se esforçaram muito para me ajudar. Eu pedi o telefone de algum secretário, não tem, porque a princípio não existe ninguém da prefeitura no município. Quando nós entramos em contato, fomos informados que a comissão inteira de prefeitos e secretários estava em Belo Horizonte para reuniões. Pediam um telefone de assessor, não temos e também não adianta passar, porque quando eles estão em Belo Horizonte não atendem um telefone. Opa, a gente está falando de uma criança de 4 anos que morreu porque não tinha o soro no município. Como assim ninguém vai atender o telefone? Quando a gente tentou entrar em contato com a secretária de saúde, a gente não conseguiu. Tivemos um telefone que foi desligado na cara, tivemos uma ligação onde ao fundo escutamos ela dizer não vou atender. E quando eu liguei 2 vezes, eu fui enrolada e não tive resposta. Porque a princípio a secretária estava numa reunião. Tentamos durante todo dia uma explicação do município de Estrela do Sul para o que aconteceu. Porque a gente não está falando de uma morte que foi um acidente e foi inevitável. Não, a gente está falando de uma morte de um menino de 4 anos que poderia sim estar vivo agora. Que raio de comissão é essa que definiu que o município não precisa ter o soro? Não é um município onde tem incidência de ataques de escorpião, de picadas de escorpião? Não é um município que sofre com uma infestação? Então que tivesse pelo menos um pequeno estoque, mínimo que seja, para atender crianças e idosos. Que houvesse pelo menos esse estoque mínimo. Que comissão é essa? Pensaram o quê? Numa logística que beneficia o município? Mas e o contribuinte? E a vítima da picada? E a pessoa que está correndo risco de morte? Quem pensou nessas pessoas? Porque pelo que eu estou vendo, ninguém. Por que ninguém deslocou um helicóptero para atender esse menino? Por que ninguém fez alguma coisa que desse um atendimento especializado para esse menino e rápido? É porque ele não é filho de alguém importante? É porque o pai e a mãe não são políticos? É porque o pai e a mãe não são montados na grana e nem andam de terno e gravata? Por que esse atendimento especializado, rápido, de extremo sucesso tem que ser tão seletivo? Por que ele não é uniforme? Por que ele não atende todo mundo? Por que agora a gente tem um pai e uma mãe sofrendo com a partida do filho? Por causa de um soro. Um soro. A gente não está falando de milhões de reais, a gente está falando de um mísero soro que é fornecido. E a gente não está entrando nessa briga toda, não, porque logicamente, se a gente está brigando por isso, significa que outras pessoas podem ser vítimas, inclusive aqui em Uberlândia. Você acha que isso pode acontecer só em outro local? Não, gente. O escorpião tá por tudo. Tem casos aqui em Uberlândia de gente que é picada por escorpião, mas aqui, como o centro de referência é aqui do lado, todo mundo consegue esse atendimento rápido. Em janeiro de 2017, o governador pegou um helicóptero para ir atender o filho, para ir levar o filho em Capitólio. E agora? Por que não pode sair um que vá até a cidade mais próxima, onde ele precisou ser estabilizado, o helicóptero preparado, o helicóptero ali, né, com todos aqueles equipamentos para manter o menino estável até ele chegar aqui em Uberlândia? É porque para muita gente ele é considerado só mais um, né? E é isso que a gente tem visto. As administrações cada vez mais tratando as pessoas como números e esquecendo que são vidas. Mas a gente não vai esquecer essa história do Enzo, não. A gente vai continuar atrás da prefeitura. E não adianta desligar o telefone na cara. Se começar a desligar essa palhaçada de desligar o telefone na cara, sabe o que a gente faz? A gente grava e mostra aqui no Cidade Alerta Minas o que está sendo feito. Porque que tratamento é esse, né? A gente queria só uma resposta, ninguém estava querendo arrumar encrenca, não. A gente só queria entender o processo. Mas aí ninguém explicou e a briga ficou desse tamanho. Cidade Alerta Minas deseja força para essa família que teve que enterrar o menino Enzo hoje. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês encontrem força e serenidade. E o Enzo já virou um anjinho de todos nós. Ele está tomando conta da gente e a gente vai continuar brigando por uma resposta.